Não deixe que as emoções sejam a base da sua caminhada. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. A primeira chave desta mensagem de hoje, meu irmão, minha irmã, se encontra nessa grandiosa e poderosa palavra de Deus. Essa passagem aborda um princípio que é suficiente para nos manter em paz, seja qualquer situação que nós estejamos passando. A palavra é bem direta quando diz que Deus nunca vai nos abandonar e que nós nunca vamos estar sozinhos. Às vezes, nós aceitamos uma sugestão do inferno e acabamos nos sentindo isolados, acuados, desanimados, entristecidos, mesmo vivendo coisas que um dia nós acreditamos que era tudo o que precisávamos para nos sentir completos. Quando algum desses pensamentos negativos surgirem, nós precisamos entender e lembrar do que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Deus deixou para nós uma garantia, a garantia de que nós nunca estaríamos sozinhos e abandonados. Pode até uma mãe que amamenta o seu filho esquecer dele. Eu, todavia, jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Você que talvez esteja vivendo um momento de instabilidade, um momento de desafios, e sua dúvida seja aonde se encontra Deus nesses momentos tão difíceis. Lembre-se, a fé prospera em meio ao desconforto. É no meio do desconforto, é no meio das tempestades e desafios que a fé prospera. O que precisamos entender é que se nós perdêssemos tudo, como amizades, zona de conforto, se nós perdêssemos até nossas expectativas de vida, lembre-se, não importa o que você perdeu, se você não perder a fé, você não perdeu nada. A fé era tudo o que os heróis da fé tinham para começar quando não tinham nada ao seu redor. Abraão começou no meio de um deserto. Moisés começou no meio de um deserto. Davi começou enquanto era muito jovem ainda. E mesmo assim, todos mantiveram sua fé em Deus. Se você vive um momento de desconforto, um momento de afronta, um momento de desânimo, você está diante de uma das maiores oportunidades que você já experimentou de fazer a sua fé prosperar. A segunda chave desta mensagem é: você precisa entender que só quem te viu por completo sabe o que está faltando quando você está em cacos, em pedaços. Quando Deus nos formou, Ele nos formou completos e plenos. Deus nos formou exatamente de acordo com aquilo que Ele queria que nos tornássemos. Então o que precisamos entender é que quando existe um vazio em nós precisamos correr para quem nos fez por completos, para quem nos fez plenos. Às vezes nós pedimos ajuda para pessoas que estão vazias da mesma forma, como se fosse um cego guiando outro cego. E Deus quer deixar bem claro que além de estar do nosso lado, Ele habita dentro, no interior. Ele está dentro de você. Você crê nisso? Quando você estiver se sentindo incompleto, com vazios tremendos, busque em Deus as respostas, porque quando Ele te vê em cacos, Ele sabe o que está faltando. Quando Deus criou Adão, Adão não teve pai e mãe. Adão não foi gerado por alguém, senão pelo próprio Deus. A pergunta que nós devemos fazer é: se Adão não teve pai e mãe, de onde veio o sangue que corria nas veias de Adão? Corria nas veias de Adão o próprio sangue de Deus. Foi soprado sobre Adão a própria vida de Deus.
Entenda que a própria vida de Deus está disponível dentro de você, e isso é poderoso demais. Não há nada que resista ao poder de ressurreição que em nós habita. Não coloque um ponto final aonde o autor da vida continua escrevendo. Você não vai ficar no meio do caminho, você não vai parar, você não vai desanimar se Deus for o centro da tua história. A grande verdade é que desde o dia em que você nasceu, uma batalha espiritual começou. A Bíblia diz que antes de Moisés nascer, um homem se levantou e ordenou que todos os recém-nascidos homens fossem assassinados, porque ele entendeu que no meio daquela geração existia um libertador, e por não saber quem era, ele mandou que exterminassem toda uma geração. Vemos isso acontecer com Jesus quando ele estava próximo a nascer. Então Herodes se levanta e a mesma coisa acontece. O mesmo cenário ocorre. Então, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Quando você é gerado, você nasce, ali já começa uma batalha espiritual. O inferno deseja paralisar você. O inferno deseja frustrar os sonhos que Deus planejou para a sua vida. Mas lembre-se, maior é o que está em nós do que aquilo que se levanta ao nosso redor. Quando nós nascemos, uma batalha já começa a ser travada. Mas a grande verdade é que quando nós nos posicionamos, ela se intensifica. Existe uma grande frase que diz: os 2 dias mais importantes na vida de um homem é quando ele nasce e quando ele entende para o que nasceu. O que você precisa entender é que quando você nasce com seu propósito, nasce também os seus perseguidores. Quando você desperta para o seu chamado, despertam também os seus acusadores. Quando você se posiciona em relação ao seu destino, se posicionam também os seus gigantes. Toda palavra que vem para te abater e não liberar o seu destino não é uma palavra de Deus para você. Precisa ser rejeitada. Todo conselho que não traz paz não é conselho dos céus. Nós precisamos entender que o tempo inteiro existem sugestões, existem setas, existem portas que se abrem, que não foi Deus quem abriu. Existem caminhos que são sugestivos, mas não foi Deus quem criou. Nós precisamos entender que o tempo inteiro o inferno está batalhando para que fiquemos perdidos. Fazer com que nós nos cansemos andando em círculos. Fazer com que fiquemos iludidos, acreditando que o fato de estarmos em movimento significa que estamos indo para algum lugar. Movimento não necessariamente significa estar na direção do seu destino. Muitas pessoas estão em movimento há anos, mas continuam andando em círculos, sem sair do lugar. Todas as espécies de conflito são formas de guerra. E se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. O inimigo tenta fazer com que coloquemos nosso olhar em nossos gigantes, ao invés de colocarmos o nosso olhar em um Deus que derruba gigantes. A base da nossa jornada não devem ser nossas emoções, mas sim a nossa fé. Por que existem tantas pessoas inconstantes neste mundo? E a resposta é muito simples, meu irmão, minha irmã. Pois tem muitas pessoas fazendo das suas emoções a base da sua fé. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 11 a 13 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, meu irmão, minha irmã, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.
No final desse trecho, o que a palavra fala basicamente é o que esquecemos quando pensamos em desistir. Permaneça firme e deixe Deus ser Deus na tua história. O que Deus fala para nós em outra linguagem é: fique firme, faça tudo o que eu te pedir para fazer e deixe aquilo que você não consegue em minhas mãos. Vencer o desânimo tem como solução não fazermos das nossas emoções a base da nossa fé. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai amado, obrigado por mais uma palavra viva. Que seus filhos e filhas que ouvem esta mensagem e oração sejam fortalecidos agora pela presença do seu Santo Espírito em suas vidas. Que o desânimo seja vencido definitivamente na vida de cada um deles. Muitos, Pai, deixaram as emoções sobreporem a fé e com isso caíram e se desanimaram na caminhada. Que eles acordem agora, Senhor, e sejam movidos por sua graça e misericórdia. Que eles tenham a plena revelação em seus corações que o Senhor é presente e que habita em cada um. Que a partir de hoje, a caminhada de cada um deles seja próspera, cheia de paz e esperança. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.